Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa revisão do primeiro bimestre da disciplina de Ciências Sociais e eu vou compartilhar essa revisão com as turmas do noturno e do matutino. Quais foram os principais pontos que nós estudamos nesse primeiro bimestre? Nós vimos três autores: o Comte, o Durkheim e o Weber. Embora aqui os autores, os nomes dos autores sejam em alguma medida os nossos norteadores, né? Nós focamos nos argumentos e nos conceitos, né, durante esse primeiro bimestre. Então aqui nessa revisão nós iremos novamente focar nos principais conceitos, nos principais argumentos que nós vimos nesse primeiro bimestre. Como que um argumento responde o outro, como que um autor se diferencia em relação a outros autores que nós vimos, como que esses três autores eles são diferentes de forma bastante enfática, radical, digamos assim, com relação ao nosso próximo autor lá do segundo bimestre, que é Marx, né? E aqui nós percebemos, né, nesse primeiro bimestre, como que a ciência social surgiu, as razões do nascimento da ciência social. Por que, que a ciência social ela surge então com uma necessidade de explicar um novo objeto de estudo que é a sociedade, né? E o contexto do surgimento da ciência social, a partir do Comte e dos positivistas, é o cenário, né, que nós podemos demarcar ali século XIX, século XX, onde nós percebemos uma transição, uma mudança, né, em termos de tecnologia, em termos de identidades, em termos de papéis sociais, e a sociedade, nos momentos que ela está mudando radicalmente, né, a partir de elementos tecnológicos, a partir de guerras, conflitos, né? A ampliação do cenário urbano, a ampliação do cenário industrial, a, nós percebemos transições sociais, nós percebemos essas mudanças radicais dessas faces sociais. Grupos estão surgindo, novas identidades estão surgindo, novas demandas estão surgindo, e todo momento de transição social, vou repetir, todo momento de transição social surge esse pequeno momento de desordem, de caos, onde as coisas elas estão se readaptando, se reestruturando. E foi nesse momento, né, que os primeiros sociólogos, né, esses filósofos, esses cientistas, eles olharam para esse momento de transição onde a sociedade está mudando, digamos assim, e sentiu a necessidade de aplicar um método para explicar isso. Por que que essas pessoas, esses filósofos, esses primeiros sociólogos, precisavam de um método para explicar a sociedade, os grupos sociais, né, o meio social, digamos assim. Porque como eles querem algo que se aproxime de um método científico. E o que é típico do método científico? Verificação, experimentação e previsibilidade. É, eles viram, né, essas mudanças que estavam ocorrendo na sociedade e toda mudança ela gera essa sensação de crise, essa sensação de desordem, e estabelecendo um método que explique essas mudanças, eles conseguem, né, prever essas mudanças, prever conflitos, prever problemas sociais. Eles conseguem prever e, digamos assim, ter o potencial de resolução dessas situações, né? Então, o principal, digamos assim, uma das principais motivações para você estabelecer uma ciência social, digamos assim, é para você verificar padrões na sociedade e prever padrões na sociedade. Mas isso é possível? Isso se concretizou? Isso foi bem sucedido? Nós adiantamos, né, durante todo esse primeiro bimestre que o positivismo, enquanto movimento dentro das ciências sociais, ela foi meio que deixada de lado. Ela foi aplicada ali nos primeiros passos das ciências sociais, mas hoje ela toma uma outra forma, ela tem uma outra face. Ele estabelece um outro método, uma outra forma, né, de você ler os fenômenos sociais. E isso a gente consegue perceber da passagem dos positivistas para Weber, por exemplo, que é o nosso último autor desse primeiro bimestre, e que consequentemente vai se mostrar bastante distante com Marx, que vai ser o nosso primeiro autor do segundo bimestre. Então, nós vimos lá nas nossas primeiras aulas, né, que os critérios, né, das ciências naturais, os critérios positivistas para você analisar, né, a sociedade, eles se apresentam aqui nesse primeiro slide, né? Então, os critérios que os positivistas abraçaram para poder explicar as ciências, ou melhor, para poder explicar a sociedade, os grupos sociais, né, os meios sociais, são, né, a gente pode separar em verificação empírica, análise linguística,
redução do discurso metafísico. Por que redução do discurso metafísico? Porque se a gente lembrar dos primeiros passos ali das nossas primeiras aulas, né, existe muita, né, se a gente pensar no surgimento das ciências sociais, no campo, por exemplo, da filosofia, eles apontam que a filosofia, o discurso filosófico, ele é recheado de metafísica. E aquilo que é recheado de metafísica é recheado de elementos e aspectos muito gerais e abstratos, que não podem ser verificados empiricamente. Então, para você poder verificar empiricamente e aplicar isso nos meios sociais, você precisa reduzir e se distanciar, digamos assim, de um discurso metafísico, que é muito geral e muito abstrato, que não garante uma verificação empírica. E os positivistas, no âmbito social, eles querem, né, uma verificação empírica, então eles precisam fazer uma análise da linguagem para não carregar a linguagem, né, desse discurso metafísico. Outro aspecto bastante importante, né, dentre os critérios do positivismo, é a aplicação da linguagem lógica e matemática. Então, se aparecer lá na avaliação de vocês, quais são os critérios que os positivistas eles abraçam para poder explicar, né, as mudanças sociais, a sociedade como um todo, né, serão essas aqui, né? Lembrando que eles estão tomando emprestado esses métodos estão presentes nas ciências naturais, na química, na física, na biologia. Eles tomam emprestado esses métodos para poder explicar os fenômenos sociais, para poder explicar os padrões sociais, para meio que tentar encontrar, né, as leis, né, desses fenômenos sociais. Da mesma forma que um físico quer encontrar as leis do cosmos, as leis da natureza, as leis do universo, né? Então, nesse sentido, eles tomam emprestado. Por que eles tomam emprestado? Porque eles não têm nada ainda que possa explicar de forma decente. Então, eles pegam a régua das ciências naturais para ver se ela funciona, né, nos fenômenos sociais. Né? Então, nesse sentido, a gente pode, né, passar para o nosso segundo autor, que é o Durkheim, que é o momento em que nós percebemos, né, uma aplicação desses critérios positivistas, né, para você explicar os fenômenos sociais. E o Durkheim ele estabelece, né, categorias, né, conceitos para explicar os tipos de sociedade, os tipos de comportamento social, os tipos de mudança social. E da mesma forma que você tem, né, cientistas categorizando os fenômenos do mundo, né, as espécies da natureza, as leis da física, né, os comportamentos da matéria na química, você tem então como que nós temos as categorias em termos de sociedade, em termos de grupos e meios sociais. Lembrando sempre, né, o olhar desses autores desse primeiro bimestre, ele sempre está focando no âmbito social, coletivo, né? Mesmo que em alguns momentos eles expliquem, né, situações que são do indivíduo individual, assim, o olhar dele, o foco dele está sempre na explicação do fenômeno social, digamos assim, certo? Então, da mesma forma, se a gente olhar, né, para o Durkheim, ele vai partir do fato social, de como que os grupos se comportam, o que é um fenômeno social, o que é um fato social, para você explicar, por exemplo, ações do indivíduo. Como que o fato social, os fenômenos sociais, o meio social determina, funda, estrutura as ações, as práticas, né, e os comportamentos do indivíduo, né? E o Durkheim ele olha, né, para a sociedade, para o meio social, como se fosse um grande organismo, né, como se fosse um grande corpo, como se fosse um anatomista, né, fazendo uma dissecação, fazendo uma observação e um estudo dos órgãos internos, né, desse corpo, dos comportamentos dos órgãos desse corpo, das funções dos órgãos desse corpo, né, e ele olha para a sociedade como se fosse um grande corpo e ele estabelece aí uma diferença, se a gente parar para pensar, tanto nos contextos sociais quanto nos contextos históricos, e ele separa aqui nesses três conceitos que nós vamos ver agora. Ele percebeu que algumas sociedades, alguns grupos sociais apresentavam solidariedade mecânica, que são aquelas sociedades nas quais existiriam poucos papéis sociais, com crenças e sentimentos em comuns. E a solidariedade mecânica ela é bastante comum, né, em sociedades mais tradicionais. Se a gente olhar lá para a Idade Média, né, para a sociedade feudal, a gente vai perceber que na Europa, aquele grande número de pessoas na Europa estavam, né,
possuíam apenas três grandes, né, funções. A gente conseguia perceber nessa sociedade feudal três grandes categorias sociais, que são poucos papéis sociais, que são poucas categorias sociais: clero, nobreza e camponês, né? Não havia mobilidade social, né? Se alguém nascia camponês, permanecia camponês, né, por explicações inclusive religiosas, né? Mas você tinha poucos papéis sociais, pouquíssimas categorias sociais, é, crenças em princípios que todo mundo daquela sociedade compartilhava. Estamos falando aqui de crenças e princípios cristãos, né? Que não era algo escolhido, era algo imposto, assim. E uma sociedade que funcionava sempre da mesma maneira, com papéis bem específicos, né? Então, só para ressaltar, uma sociedade que se algo mecânico é algo que se comporta sempre da mesma maneira, certo? Com os seus componentes funcionando sempre da mesma maneira. Então, com poucos papéis, e esses papéis exercem funções bem específicas. Podemos pensar no período lá da Idade Média. Podemos pensar em exemplos hoje, por exemplo, não só hoje, mas podemos pensar de tribos de nativos, onde os homens e as mulheres têm papéis bem específicos, exercem funções bem específicas, em que os anciãos têm papéis bem específicos, onde os xamãs têm papéis bem específicos, onde todos desse grupo, dessa tribo, elas têm crenças em princípios comuns, né? Eles compartilham as mesmas crenças, os mesmos princípios, e ela vai funcionar sempre da mesma maneira, com seus rituais, com suas práticas de caça, né? Aspectos de vestimenta, aspectos de linguística, sempre funcionando da mesma maneira. E isso é típico de sociedades mais tradicionais. Podemos perceber nas sociedades de países muçulmanos, e assim por diante. Mas qual é a diferença, né, da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica? A solidariedade orgânica é aquele comportamento daquele grupo de aspectos sociais de sociedades mais modernas, mais industrializadas, as sociedades mais contemporâneas, né? Que são as atividades e as funções, elas são mais diversas, mas mesmo que sejam diversas, diferentes, bastante diferentes entre si, elas precisam cooperar entre si, né, como se fossem partes de um organismo, né, como se fossem órgãos de um organismo. Então vamos olhar para a nossa sociedade, sociedade moderna, sociedade contemporânea, a sociedade industrializada, a sociedade mais, né, globalizada, a sociedade mais tecnológica, digamos assim. Se a gente olha para a sociedade que nós temos hoje, nós não podemos perceber novas identidades sociais, novas demandas sociais, novos papéis sociais, crenças e princípios completamente diferentes convivendo no mesmo espaço, convivendo no mesmo contexto, convivendo nesse mesmo tempo histórico, né? Se estamos, né, diante desse cenário, se estamos diante de uma sociedade que é mais complexa, mais sofisticada, com diversas identidades, diversas crenças e valores, estamos, segundo Durkheim, diante de uma sociedade que apresenta solidariedade orgânica, certo? Podemos perceber que vamos pensar no aspecto religioso. Nós temos, né, nesse mesmo contexto, nos tempos que vivemos, né, cristãos que convivem com ateus, que convivem com budistas, que convivem com taoístas, que convivem com religiões de matriz africana, perspectivas políticas completamente diferentes. Nós podemos perceber identidades e orientações, né, completamente diferentes convivendo nesse mesmo espaço. Nós temos culturas que se aproximam, a gente pode pensar no aspecto tecnológico, digital, da internet, né? Então nós percebemos que frente à solidariedade mecânica, a solidariedade orgânica, ela é mais complexa, mais sofisticada, mais, né, o seu detalhe, ela é mais detalhada, digamos assim. E por que orgânica? Assim como o organismo, se nós olharmos para um corpo com suas células, né, com as suas moléculas, com seus órgãos internos, com as suas funções dos órgãos internos, a gente vai perceber um sistema bem, né, detalhado, bem minucioso, certo? Nós temos, assim como o nosso corpo, nossos órgãos têm funções específicas, eles exercem papéis específicos, certo? Mas embora eles sejam completamente diferentes na sua minúcia, nos seus detalhes, eles precisam cooperar entre si.
como se fosse um organismo. E como todo organismo, né, a sociedade ela também passa por mudanças. O nosso corpo ele passa por crescimento, amadurecimento, envelhecimento, processos de mudança hormonal, nós ficamos doentes e todo processo de mudança, seja um processo de amadurecimento ou até mesmo mudanças e períodos de doença, digamos assim, nós passamos por momentos de crise, né, física, digamos assim, né? E assim como o corpo, né, o organismo, o corpo humano, digamos assim, a sociedade vista a partir dessa perspectiva, ela também apresenta, né, no seu corpo social amadurecimento, envelhecimento, substituições, regeneração, momento que ela passa por doenças, né? E qual é o nome que o Durkheim ele dá para esses momentos de doença, desestrutura e desajuste? Ele chama de anomia. E o que seria a anomia? A nomia de nomos, que no grego significa lei, regularidade, padrão, constância. E o prefixo a de anomia é não. Então é uma não lei, uma não constância, uma não regularidade, um não ajuste, né? Que a gente pode chamar aqui de um desajuste, uma desestrutura, uma doença, né, no corpo social, né? Lembrando, né, que todo período de mudança ela passa, a gente sente, né, esse momento de desajuste, esse momento de desestrutura no meio social, certo? E o Durkheim, já que ele olha, né, para o fato social, ele parte do fato social para explicar o indivíduo, ou melhor, para explicar as ações individuais, né? A partir desse fato social, né, ou melhor, a partir dessa nomenclatura que ele chama de anomia, que é uma espécie de desajuste, qual o tipo de anomia que nós vimos durante as nossas aulas? Nós vimos, né, o suicídio como, né, uma anomia dentro do que ele está chamando aqui, né, desse desajuste, né, frente aos fatos sociais. Lembrando, isso é muito importante enfatizar. O Durkheim ele está olhando para os fatores sociais que determinam, né, o suicídio, esse tipo de anomia na sociedade. Ele não olha, digamos assim, não é que ele negligencia, ele não está, o foco dele não está em elementos psicopatológicos ou comportamentais, né? No olhar que geralmente os psicólogos, a psiquiatria ela faz com relação a esse fenômeno. Ele tá querendo saber, ele está querendo, digamos assim, ele presta mais atenção, o foco dele está em como que o fato social, como que os meios e as mudanças culturais, históricas, sociais, eles determinam e participam, né, digamos assim, essa ação que ele chama de anomia, que são os suicídios, né? Então o olhar dele está sempre no social. Professor, mas ele está desconsiderando o aspecto psicopatológico, seja, não, ele não está desconsiderando, né? Porém, o foco dele não é esse. Ele está focando como que os aspectos sociais determinam, né, o suicídio. E para explicar como que os fatos sociais determinam, né, essa ação, ele separou em três categorias: o suicídio altruísta, o suicídio egoísta e o suicídio anômico. Então, nós olhamos aqui, né, qual seria a definição, né, em poucas palavras, né, do suicídio altruísta. É aquele momento onde o sujeito ele se reconhece como parte de algo maior. Maior em termos de tamanho, não, maior em termos de importância. Quando o sujeito se vê parte de algo maior, pensando na religião no qual ele faz parte, no país e na nação no qual ele faz parte, no grupo político no qual ele faz parte, né? Então, vamos perceber lá, né? Mesmo que não seja um contexto de suicídio. Quando os chineses estavam construindo a muralha da China, né, e foi um processo muito longo que durou gerações, eles já estavam, né, condicionando as futuras gerações a focarem na muralha, porque aquilo significava segurança da nação, segurança da China. Então você já condicionava as futuras gerações, né, a focarem no bem da comunidade, a se reconhecerem como parte de algo maior. O indivíduo, né, é sempre parte de algo maior. Mas esse exemplo da muralha da China não é um exemplo de suicídio, tá? Mas é um exemplo para denotar essa noção de como que o indivíduo ele é formado para se reconhecer como parte de algo maior, mais importante. A religião, a nação, o partido político, o que seja, certo? Se nós temos os típicos exemplos, né, de suicídios altruístas,
Se nós lembrarmos ali dos kamikazes, né, na Segunda Guerra Mundial, você tinha aqueles soldados que eram formados para se sacrificar em prol da nação japonesa. Então você tinha ali uma formação, uma percepção de que esses indivíduos eles se viam como parte de algo maior. Naquele contexto de guerra, né, eles eram parte de algo mais importante e se o sacrifício deles significava a sustentação da nação japonesa diante daquele contexto, tal ação seria necessária, por isso altruísta. É como se fosse um sacrifício em prol de algo maior, algo mais importante. Né? Podemos lembrar do World Trade Center, né, o 11 de setembro, em que os terroristas jogaram lá os aviões nas torres, que eles estavam se sacrificando, né, pelos princípios e valores da Al-Qaeda, pelos princípios e valores fundamentalistas, né, ali do islamismo, em resposta aos Estados Unidos, e dentre todos os contextos nós podemos perceber então esses tipos de suicídios altruístas. Beleza. O que seria, né, o suicídio egoísta? Tomem bastante cuidado que esse segundo tipo de suicídio ele pode se confundir com algo ligado à psicopatologia. Claro que o Durkheim não está ignorando, porém o foco dele é social, é sempre no social. Como que o meio social determina isso. E qual seria uma boa explicação para definir, né, o que seria o suicídio egoísta? O sujeito ele se vê aqui como a anomia do seu meio, como o sujeito ele se enxerga como o desajuste, como a desestrutura, como a doença do seu meio, do seu grupo social, né? Vamos pensar que o sujeito que é distanciado, né, que se vê como o problema, que se vê como a doença do seu grupo religioso, do seu grupo político, do seu país, do grupo no qual faz parte, da família, o que seja. Quando o sujeito ele se reconhece como a doença, a desestrutura, o desajuste no meio no qual ele faz parte, família, grupos religiosos, grupos políticos, e ele acaba então, né, cometendo suicídio porque ele se enxerga como a anomia, né, desse meio social. E o suicídio anômico, onde que está a anomia nesse cenário? Se no suicídio egoísta, né, a anomia está, ou melhor, né, o sujeito se vê como a anomia do seu meio, como o desajuste do seu grupo, do seu meio social, aonde que está a anomia no suicídio anômico? A anomia está no cenário social, está no meio social, está no contexto no qual ele faz parte, certo? Então a anomia está no cenário social e o sujeito não vê resolução, não vê uma esperança em relação a esse cenário e acaba, né, escolhendo a cometer essa prática. E você percebe, né? Vamos pegar o exemplo, né? O famoso exemplo da crise econômica, a crise financeira o craque da bolsa de valores de 1929. Nós lemos, né, que pessoas se suicidaram diante daquele cenário, porque o cenário era tão caótico, tão desestrutural, digamos assim, tão desajustado que as pessoas, os empresários, os trabalhadores, eles não viam, né? Parecia que não havia, né, a luz do fim do túnel daquele cenário tão caótico e tão desordenado devido à crise que alguns deles se suicidaram, né? Então você tem as pessoas que se suicidaram, né, durante a crise financeira de 29, durante, né, a grande depressão da década de 30, né, se a gente pensar na história, né? Resultado desse período. Então, aonde que como que seria, quais são os exemplos que denotam suicídio anômico? Aqueles cenários sociais, né, que parecem tão desestruturados, tão desajustados que o sujeito não vê outra opção além dessa. Não significa que o sujeito está numa crise emocional, né, psicológica. Não, não. O cenário é tão caótico e tão desajustado que parece que não há outra opção além dessa, né? Por exemplo, nós pegamos o exemplo do World Trade Center, né, o 11 de setembro. As pessoas que estavam no topo, né, das torres lá do World Trade Center, que ficaram presas, porque os aviões eles estavam na torre, né, estava pegando fogo, elas acabaram saltando, né, das torres. E isso poderia, né, segundo uma leitura durkheimiana, né, poderia indicar um exemplo de um suicídio anômico, né, de que o cenário no qual aquelas pessoas estavam era tão caótico,
tão desestruturado, digamos assim, que elas acabaram optando, né, dessa forma. Então, guerras fazem com que pessoas, por exemplo, situações de guerra, um cenário desajustado, desestruturado, pode ser tão caótico que a pessoa não vê outra opção além de, né, tirar a própria vida. Cenários de crise econômica, cenários, por exemplo, de pandemia, de repente, pode ter casos de que o cenário, né, da pandemia foi tão desestrutural, tão caótico que a pessoa não viu outra possibilidade além de cometer tal ato, né? Então, cenários de crise econômica, cenário de desastres naturais, cenários de guerra, cenários de ditaduras. Você tem, por exemplo, né, o suicídio no qual o sujeito ele parece que ele se vê num cenário tão caótico que ele acaba, né, tirando a própria vida. Então nós temos esses 3 exemplos, né, de suicídio segundo Durkheim, que ele olha como que esses fatos sociais, né, como que o fato social determina essa prática. Perfeito. Agora, nós iremos mudar de autor. Nós vimos que o nosso terceiro autor, ele se distancia dos outros 2 autores que nós vimos durante a disciplina. O Comte e o Durkheim, eles são positivistas. O que eles querem demarcar? O método científico aplicado à sociedade. Ao método científico, que eles abraçam o método científico para explicar a sociedade, as mudanças sociais, certo? Porém, nós percebemos, né, durante as nossas discussões, que a régua do positivismo, a régua positivista, ela não consegue medir e compreender todos os fatos sociais. Lembra que eu comentei com vocês lá nas primeiras aulas que a ética, você explicar a ética pela régua do positivismo, ela parece problemática, porque a ética e outros fenômenos e outros aspectos sociais parecem que eles são típicos do âmbito humano. Por exemplo, se o positivista quer explicar os fenômenos sociais com as réguas das ciências naturais, ele precisaria assumir, por exemplo, a ética como se fosse um fenômeno da natureza. Mas a ética não é um fenômeno da natureza. É um fenômeno que muda dependendo do contexto, grupo social e as trocas simbólicas que algumas culturas fazem. Logo, parece que a ética e outros fenômenos sociais, né, eles parecem que são típicos do ambiente humano, são típicos do cenário humano. Isso já indica uma possibilidade de você, né, colocar em dúvida essa régua, né, do positivismo, que essa régua do positivismo ela tem limites, ela não consegue medir e compreender tudo da sociedade. Logo a gente vai perceber mudanças nas ciências sociais, mudanças nos critérios das ciências sociais. E o primeiro passo dessa mudança, né, esse distanciamento positivista, ele está em Max Weber. Então, se lá o Durkheim, que é um positivista, ele começava do fato social para poder compreender ações do indivíduo, aqui o Max Weber ele parte da posição contrária. Ele começa do indivíduo, começa dos valores, das ações individuais, para poder explicar como que o social se forma, certo? Então ele começa ali com os valores, as práticas, as ações individuais e como que os indivíduos com essas práticas, com esses valores, eles constroem as instituições, né? Constroem os fatos sociais, como que o indivíduo com suas práticas e princípios individuais, eles constroem juntos as instituições como família, Estado, igreja, mercado, universidade, etc. Certo? Como que as trocas eles vão fundamentar então esses fatos sociais. E segundo o que o Weber está dizendo, né, os positivistas, faltou ali o S, desculpa, está escrito errado, né, os positivistas tentaram aplicar métodos de investigação das ciências naturais às ciências humanas, sem levar em conta a subjetividade humana. Aonde, né, qual é o foco do Weber aqui nessa situação? O foco do Weber é valores, motivações, expectativas individuais que vão estruturar, né, as instituições e os fatos sociais. Ele fala que o fato social começa nessas práticas e princípios individuais. Então vamos citar um exemplo. Se a gente pensar no início do cristianismo, né, você tem valores, crenças, princípios sendo ali, né, construídos, que você tem valores e princípios compartilhados e praticados de forma individual,
Um indivíduo encontra um outro indivíduo com essas mesmas práticas, com esses mesmos valores, com esses mesmos princípios, e juntos eles formam um grupo, certo? Eles formam um grupo, fundamentam um grupo com práticas em comum, com valores em comum, né? Com métodos em comum, e esse grupo aumenta e ele forma então o cristianismo, ele forma então a igreja católica ou até mesmo protestante, ele forma essa concepção de cristianismo, ele forma essa concepção, né, cristã nesse sentido. Mas vamos pensar no âmbito, né, racional secular. Vocês vão pensar aqui na valores e princípios políticos que denotam, né, práticas em comum. Você tem esses valores, essas trocas entre os indivíduos. Esses indivíduos eles se colocam numa troca, né, constante e eles formam, por exemplo, noções como Estado, noção como práticas éticas e morais. Então, como que fenômenos como, né, ética, moralidade, Estado, elas são criadas a partir de trocas individuais. Por isso que o Weber ele começa do indivíduo para explicar o surgimento do fato social. O Durkheim, o autor anterior, ele começa do fato social para explicar, né, como que o indivíduo se comporta. Perfeito. E assim como o Durkheim ele tem as categorias de explicação dele, né? A solidariedade mecânica, a solidariedade orgânica, a anomia, digamos assim, o Weber ele parte do indivíduo para explicar o fenômeno social, certo? E ele também vai estabelecer, o Max Weber vai estabelecer também, né, categorias de explicação, categorias de como que ações e práticas individuais elas fundamentam, né, os fatos, as instituições da sociedade. E nós temos aqui quatro exemplos, né? Quatro tipos de categoria, né? De ação social, né? Segundo a ação individual, digamos, né? Pelo Weber. São ações que o indivíduo, né, tem, e essas ações elas são tipo o estopim da formação das instituições, dos fatos sociais, quando ela está em troca com outros indivíduos, né? Nós temos a ação racional com relação a fins. Um exemplo de uma ação racional com relação a fins. Vocês vão, por exemplo, estudar para as provas de vocês para esse bimestre. É uma ação racional com relação a fins, certo? Qual é o propósito, qual é o fim dessa ação estudar para a prova? Passar na prova, ser aprovado, chegar ao ponto de você ser aprovado em outras disciplinas, para você se formar, para você ingressar no mercado de trabalho, para você, né, ser um psicólogo, ser um engenheiro, que seja, né? Então, voltado a fins, voltado a propósitos. E por que racional? Por que ação racional com relação a fins, a esses propósitos? Racional porque se alguém chegar para vocês e perguntar por que você está estudando para essa prova, por que você está se formando em psicologia, por que você está se formando em engenharia, e você, quando você escuta essa pergunta, você vai explicar, você vai mostrar razões e justificativas do porquê que você está agindo dessa forma, do porquê que você está praticando essa ação. Então, racional, porque você consegue apresentar razões e justificativas e motivos, né? Você consegue, né, apresentar a razão de ser das suas escolhas, voltadas a esses propósitos bem específicos. Então, por exemplo, pode ser o exemplo mais trivial possível. A pessoa está no ponto de ônibus. Por que você está no ponto de ônibus? Porque quero voltar para casa, eu preciso almoçar, eu preciso descansar, eu preciso resolver uma coisa, né? Se a pessoa consegue apresentar, né, explicações para suas ações, ela é uma ação racional com relação a fins, certo? A segunda é uma ação racional com relação a valores. Um exemplo bastante comum são exemplos, por exemplo, a valores religiosos, que são exemplos de valores mais intuitivos, assim, né? Vamos pensar no exemplo em relação ao aborto. Então, por exemplo, se nós temos lá um determinado tipo de crença religiosa, uma prática religiosa que é contra o aborto, né, vamos supor, isso pode ser um exemplo que indica, segundo Weber, uma ação racional com relação a valores, né? Por que ação racional? Porque a pessoa que se mostra contra o aborto, ela vai explicar, justificar, mostrar razões do porquê que ela é contra o aborto. Mas essa explicação, ela é unicamente com relação a fins, igual a primeira? Não. Ela explica, ela mostra as razões, ela tenta mostrar a posição dela a partir dos valores que ela tem. Vamos supor, nessa situação, nesse exemplo, que os valores são
religiosos. Ou a gente pode pegar, né, valores culturais, valores éticos, né? É uma ação, você pratica, o indivíduo pratica essa ação, né, devido a valores e princípios que ele abraçou, valores e princípios que ele carrega. E ele consegue, e essa ação é racional porque ele consegue explicar, justificar, mostrar, né, razões do porquê que ele tem esses valores, do porquê que ele tem esses princípios diante de algum contexto, de algum cenário. E esse exemplo, né, do aborto, ele é bastante intuitivo para a gente pensar nesse exemplo. E nós temos a ação afetiva, que é bastante intuitiva, bastante simples, que são ações que a pessoa age devido aos afetos, devido aos aspectos de emoção, de proximidade afetiva que as pessoas têm em relação a outras. Aqui o aspecto racional não se mostra tão efetivamente, lembrando, isso é muito, muito importante. Quando nós temos, o Weber está dizendo que quando essas ações elas ocorrem, elas não ocorrem de forma tão separadinha desse modo. Elas podem, né, compartilhar semelhanças, elas podem, né, se mostrar ao mesmo tempo, dependendo da situação no qual a gente está, digamos assim. Então, ele só está categorizando os tipos de ação, mas elas podem ocorrer e se misturar na nossa vida social, né? E pensando na ação afetiva, é aquela ação que a gente faz quando nós gostamos de alguém, estamos próximos de alguém, ou algo, ou às vezes é motivado até mesmo pela aversão, né? Essa aversão ligada à emoção que a gente tem com relação a alguém. Então, muito ligado a esse aspecto afetivo, emocional, né? E a ação social tradicional é quando o sujeito ele é formado por uma cultura, ele é condicionado por uma cultura e ele age dessa forma, ele tem essa ação muito forte, né? Ele age devido a um padrão cultural, a uma prática, um hábito cultural. Então, o exemplo mais, né, um dos exemplos mais intuitivos, né, é regiões do sul, né, tomar chimarrão, né, usar determinado dialeto, festividades típicas, vestimentas típicos de determinadas práticas sociais. É uma ação que é muito, né, é, é, é muito próxima de práticas, de raízes culturais, de práticas que são trocadas em comum. Como que a gente é condicionado a repetir mesmo, repetir essas práticas linguísticas, repetir essas práticas, né, culturais, sociais, né? Então, festa junina, né, Natal, festas de Natal, casamentos, né, tomar chimarrão, pedir bênção aos pais, são ações que a gente assim se vê praticando, né, quase que de forma automática, porque a cultura nos formou dessa forma, porque a cultura, né, na cultura no qual a gente faz parte, né, formou a gente desse modo, certo? Então, essas práticas elas, né, denotam a fundamentação de instituições e de fatos sociais. Perfeito, gente? Creio que seja isso, creio que seja, né, o resumo de todo o nosso primeiro bimestre. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. E creio que seja isso. Muito obrigado pela atenção.